Boa noite, amados e queridos irmãos, aqueles que eu não cumprimentei pessoalmente. Eu quero dar andamento de onde nós paramos na semana passada. Por isso eu quero te convidar para que você vá comigo lá no Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo de número 10. Que desde já o Senhor nos instrua por meio do seu Espírito Santo. Que somente a voz do Senhor possa ecoar na sua mente nessa noite, no nosso coração, em nome de Jesus. Evangelho segundo João, capítulo 10, vamos ler do verso 22 ao 30 novamente. Na exposição anterior nós fomos até o verso 26. Hoje eu quero fazer uma breve verificação com os irmãos aqui até do verso 22 ao verso 26 e entrar na exposição do verso 27. Estamos juntos? A partir do verso 22 diz assim a palavra do Senhor: Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhes Jesus: Já vos disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Até aqui, oremos mais uma vez. Amém. Eu disse na semana anterior, na exposição anterior, que esse texto aqui, certamente, daqueles que foram pregados aqui nessa igreja, por mim, é o texto mais denso de doutrina. É o texto mais doutrinário daqueles que nós já expomos até semana anterior. Por isso que eu falei que eu precisava que os irmãos ficassem muito atentos e, mais uma vez, somos dependentes do Espírito Santo para que Ele arrebate o seu entendimento, para que nada se perca essa noite. Nós paramos na exposição no verso 26, eu quero só retomar brevemente o contexto aqui para situar os irmãos e já iniciar na exposição do verso 27. O apóstolo João nos mostra aqui que Jesus estava em Jerusalém para a ocasião de uma festa, a festa da dedicação, uma festa comemorada pelos judeus até os dias de hoje, e era um momento oportuno para que Jesus fosse cercado pelos judeus, que ainda não tinham engolido aquela história de ladrão e salteador. No diálogo que Jesus tem anteriormente com eles, Jesus vai dizer o seguinte: olha, eu sou o bom pastor, vocês não, vocês são ladrões e salteadores. Aqueles judeus raivosos contra Jesus ainda não haviam digerido esse último encontro, e agora aqui eles se encontram com Jesus novamente, e a Bíblia diz que eles rodeiam Jesus e começam a lhe interrogar. E o questionamento daqueles judeus religiosos era: por que você ainda mantém a nossa mente em suspenso? Ou por que você ainda mantém o suspense? Se tu és o Cristo, diga abertamente, fale claramente. Era isso que os religiosos pediam para Jesus. Mas nós vimos aqui na exposição anterior que não faltou discurso de Jesus.
Não faltou oportunidades para que aqueles homens tivessem acesso a essa verdade que Jesus afirmava sobre si mesmo. Jesus, em diversas outras ocasiões, ele vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Esses mesmos homens ouviram Jesus dizer: eu sou a fonte de água viva, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor. E Jesus faz a declaração mais sublime que ele poderia fazer no Novo Testamento, que é dizer de si mesmo o seguinte: eu sou o grande eu sou. Jesus usa para si mesmo a mesma expressão que Deus, com a qual Deus se apresenta para o povo antes de resgatá-lo do Egito, no Antigo Testamento, lá no livro de Êxodo. Jesus está dizendo com essas palavras o seguinte: olha, tudo aquilo que foi prometido acerca do Messias se cumpre em mim. Eu sou o eu sou. Então Jesus já havia dito claramente. Quando eles dizem: olha, diga para nós abertamente, francamente, tu és ou não o Messias, o problema não está em Jesus. Jesus não apenas disse, mas Jesus fez inúmeros milagres que apontavam para esse poder que só poderia vir do Messias. Esses homens que pedem que Jesus fosse mais claro, esses homens viram paralítico andar, cego ver, surdo ouvir. Eles vão ver no capítulo 11 morto ressuscitar, e ainda assim não crerão. Isso, já aplicando, nos leva ao entendimento claro que milagre não tem poder para converter ninguém. Certamente você conhece inúmeras pessoas que provaram do cuidado de Deus, do milagre. Esses homens aqui viram milagres que você e eu jamais veremos. E foram os mesmos que crucificaram Jesus Cristo. Não há sinal, não há milagre capaz de converter o pecador, porque a própria conversão já é um milagre. Certamente você conhece pessoas que experimentam do cuidado de Deus e ainda assim são incrédulas. Por isso que Jesus vai dizer no verso 26: mas vós não credes. Jesus está dizendo o seguinte: olha, o problema não está em mim, o problema não está nas minhas palavras, o problema não está nas minhas obras, o problema está em você. Vocês não creem. Com essa fala, Jesus aponta para uma característica comum de toda a humanidade depois de Adão. A Bíblia nos mostra que depois da queda, o homem entra num estado de completa incapacidade no que diz respeito ao mundo espiritual. Depois da queda, com o pecado, o homem morre espiritualmente. O homem é incapaz de ouvir a Deus, incapaz de ver a Deus, incapaz de discernir a voz de Deus no meio de tantos ídolos da sua sociedade. Ele é incapaz de crer por si mesmo. Por isso Jesus vai dizer: olha, não importa quantas obras eu faça, não importa o quanto eu diga para vocês, vocês são incapazes de crer. É necessário um milagre para que vocês creiam. Precisa nascer de novo. É isso que Nicodemos vai ouvir. Sem novo nascimento não há fé. Sem novo nascimento, jamais o homem vai depositar confiança em Jesus Cristo. Por isso Jesus vai dizer: o problema está em vocês. E aí nos levanta algumas questões. Se sem Deus o homem está morto espiritualmente, se o homem é incapaz de crer por si mesmo, e a Bíblia diz que é necessário crer para ter a vida eterna, o Evangelho de João está cheio dessa declaração. Aquele que crê tem a vida eterna. Percebe que Jesus não vai dizer: o que crê em mim um dia terá a vida eterna. Jesus, ele parte do ponto de afirmar que imediatamente aquele que crê tem a vida eterna. Mas se o homem é incapaz de crer por si só, e é necessário crer para ser salvo, quem poderá ser salvo? Me permita que o trocadilho, mas quem poderá me defender? Quem poderá ser salvo se o homem para Deus está morto e é necessário que ele creia?
Por isso que Jesus faz essa declaração sublime do verso 26, quando ele diz assim: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. A ideia clara aqui é o seguinte, perceba a ordem. Jesus não vai dizer, vocês não são as minhas ovelhas, porque não foram capazes de crer. Jesus vai dizer o seguinte, olha, vocês não creem, vocês não são capazes de crer, porque não são minhas ovelhas. A ideia é a seguinte, se vocês fossem meus, vocês creriam. Então esses crerão, as ovelhas. Somente as ovelhas seguem a voz do pastor. Somente as ovelhas seguirão. Somente as ovelhas crerão. Para fundamentar, eu quero que você vá comigo rapidamente em 2 Timóteo capítulo 1. Veja o verso 9 comigo. Vocês não credes, porque não são meus. Porque se fossem meus, creriam. Quando então as ovelhas de Jesus são alcançadas, ou são estabelecidas? Quando esse rebanho é estabelecido? A evidência do capítulo 1 aqui que nós vamos ler, nos mostra que o momento em que Deus nos alcançou, nós seríamos incapazes de colaborar de alguma forma. Capítulo 1, 2 Timóteo verso 9 diz assim, que nos salvou. Está falando de Deus. O verso anterior termina, poder de Deus, verso 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, não por algo que as ovelhas tivessem feito, mas conforme a sua própria determinação, conforme o seu próprio decreto e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, o pastor das ovelhas, antes dos tempos eternos. Esse é o momento em que a ovelha de Jesus Cristo foi estabelecida. Quando foi que iniciou os tempos eternos? Se você for capaz de mostrar para mim, ou para você mesmo, quando começa o antes dos tempos eternos, você vai ser capaz de entender quando que a ovelha de Cristo foi estabelecida. Quando que esse rebanho a qual agora Jesus diz que esses sim crerão. Se você for capaz de discernir o que é o tempo antes da eternidade, você vai entender quando esse rebanho foi estabelecido. Lá, irmãos, não haveria possibilidades para nós. Antes mesmo do rebanho existir, ele já pertencia ao pastor. Por isso que Jesus, volta rapidamente em capítulo 10 de João, por isso que a fala de Jesus é, não creem porque não são meus. Se fossem meus, se fossem do meu rebanho, desses que foi antes dos tempos eternos, antes da fundação do mundo, se fossem alvos daquele momento em que o meu rebanho foi estabelecido, vocês creriam. Essa é a ideia. Crer aquele que pertence ao Senhor. A ovelha dele crê. E aí nós passamos para o verso 27. Porque a ideia é o seguinte. O tempo todo nas Escrituras nós vamos ver duas verdades que não dão margens para dúvida. Elas estão presentes nas Escrituras. O tempo todo nós veremos que Deus é soberano sobre a salvação dos homens. Nós vimos aqui Paulo dizendo, elegeu antes da fundação do mundo, nos predestinou para sermos adotados como filhos, antes dos tempos eternos, Deus estabelece a salvação. Ponto. Deus é soberano. Mas o tempo todo nós vamos ver uma verdade que também é absoluta, a qual a Bíblia diz, porém o homem é responsável pelas suas atitudes. O homem é responsável caso rejeite Jesus Cristo. O homem é responsável por ouvir a voz de Jesus Cristo e segui-la. Mas Deus é soberano. Percebe que isso está presente também nas falas de Jesus, quando ele diz no verso 26,
Mas vós não credes porque sois as minhas ovelhas? Portanto, imediatamente no verso 27 ele vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Um retrato claro da presença, da soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Se vocês fossem do meu rebanho, vocês creriam. Vocês não creem porque não são meus. Agora, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas, ela tem como característica o fato de me ouvir. Sabe o que evidencia que você e eu somos parte desse rebanho? É que a voz de Cristo faz sentido para nós. O que evidencia que você é dele, que o chamado de Jesus Cristo faz sentido para você, ele te alcança, ele arrebata o seu entendimento por completo, faz com que você o deseje. Você e eu evidenciamos que pertencemos a esse rebanho quando desejar Jesus Cristo como o Senhor das nossas vidas faz sentido. Quando nós nos vemos no seguinte ponto e pensamos: olha, não há recursos para mim fora dele. Esse é o sentimento de uma ovelha sem pastor, completamente incapaz. A ovelha não se alimenta sozinha, ela não sobrevive sozinha, ela entende que ela é completamente independente do seu pastor. Fazer parte do rebanho de Jesus Cristo é chegar a essa conclusão: se não for o Senhor na minha vida, eu estou perdido. Não há recursos para mim fora dele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. A ovelha de Jesus Cristo, ela é conhecida, a ovelha desse pastor é conhecida por estar atrás dos passos desse pastor. Ela está onde ele está. Ela faz o que ele determina que ela faça. Ela vai após o seu pastor, ela o segue. O que evidencia, irmão, que você um dia pertenceu a ele e pertencerá a ele para sempre, é que nesse exato momento, a voz do seu pastor faz sentido para o seu coração, e você não consegue mais dimensionar sua vida fora dela. Você não consegue mais dimensionar sua vida fora da voz do seu pastor. Ela faz total sentido. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Jesus, ele vai dizer algo que nos ajuda a trazer mais luz sobre essa fala. No capítulo 14, verso 21, ele diz assim: o que tem os meus mandamentos e os guarda. É isso aí, ó, Bereano é assim, eu falo, vai lá e procura para não ser manipulado. Procura para saber se realmente está escrito isso. Jesus vai dizer o seguinte: o que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Amar Jesus Cristo não é fazer canções de amor para ele. Amar Jesus Cristo não é ministrar louvor na igreja presbiteriana. Amar Jesus Cristo não é pregar nesse púlpito a palavra de Jesus Cristo. Amar Jesus Cristo é cantar para ele, pregar para ele, mas ter a voz dele como aquilo que direciona os meus passos e as minhas atitudes. Ter os mandamentos e guardar é no sentido de ter isso como algo tão valioso. As palavras do pastor é tão valiosa, ela é tão preciosa para mim, a ponto que eu a viva. Faz tanto sentido que me leva a me comportar segundo o que ele quer, que me leva a ir após ele. A ovelha, ela simplesmente imita, segue os passos do seu pastor. O que tem os meus mandamentos e guarda. Não basta conhecê-lo, não basta pregá-lo, não basta cantá-lo. É necessário que a voz de Jesus Cristo seja preciosa para mim e para você, a ponto de que nós a vivamos, a ponto de que seja um incômodo para nós passar uma semana sequer sem ser direcionado por ele. Uma ovelha que não é direcionada pelo seu pastor, ela está perdida, fadada ao fracasso e à desgraça. Ouvir a voz de Jesus Cristo é não se acostumar com a ideia de viver sem a direção dele.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se vocês não me seguem, se vocês não me creem, se vocês não me ouvem, é porque vocês não são meus. Isso nos leva para outro ponto doutrinário desse texto, em que talvez exija um pouco mais de reflexão. Vamos pensar o seguinte: o principal compromisso de um pregador deve ser em não violentar o texto bíblico, em não colocar no texto o que o texto não diz. Isso deve ser um compromisso do pregador, porque Deus não tem compromisso com a minha palavra. Deus tem compromisso com a palavra dele. Então, se eu disser algo que o texto não diz, eu estou violentando o texto. Mas existe um ponto doutrinário desse texto que é incrível. Primeiro, essas falas de Jesus nos mostram que sem Ele nós estamos perdidos. Nós não somos capazes de crer se Ele não operar em nós o milagre da conversão. E segundo, nós creremos se nós pertencemos a Ele. Se você crê, essa é uma evidência que você é dele. Terceiro, isso nos traz à memória essa expressão de Jesus no verso 27. Depois que ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, ele vai dizer: eu as conheço. Essa afirmação que Jesus faz é incrível, porque nos mostra o que motivou o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Jesus está dizendo o seguinte, e o contexto é o que ele pensa das suas ovelhas, a descrição das suas ovelhas, quem são as suas ovelhas e o que ele fez pelas suas ovelhas. Ele diz o seguinte: eu as conheço. Para nós entendermos essa afirmação aqui, a gente precisa entender para que serviu o sacrifício de Jesus Cristo. Nós precisamos entender para que serviu a cruz. Por que ele morreu? Ele poderia muito bem fazer, sem deixar o seu trono no céu, e dizer para você o seguinte: perdoados estão os seus pecados, você está livre, vá viver sua vida agora, agora você pode me adorar, o pecado já não mais faz separação entre nós, você está perdoado. Mas por que ele morreu? Por que Jesus esvazia-se da sua glória, deixa a sua glória com o Pai na eternidade, com o objetivo de morrer? A gente precisa entender para que ele morreu. A morte de Jesus Cristo, ela tem por objetivo substituir pecadores na cruz, substituir pecadores no salário, na punição do seu próprio erro, que é a morte. Deus afirma que ao pecar o homem morreria. As Escrituras afirmam que o salário do pecado é a morte. A penalidade, a dívida só seria quitada com a morte. A dívida dos pecadores só seriam quitadas com o sangue derramado. Era necessário o sacrifício. A morte tinha que ser estabelecida. E ele simplesmente vem como homem para assumir uma responsabilidade que não era dele e nos dar uma justiça que nós não tínhamos. Na cruz, Jesus toma o pecado das ovelhas, porque o sacrifício de Cristo tem por objetivo substituir o pecador, porque o pecador tinha que morrer. O salário do pecado é a morte, a recompensa do pecado é a morte. Você e eu merecíamos a morte. Se Deus estabelecesse, decretasse a morte da humanidade, ele continuaria sendo justo, porque a lei dele diz que o pecador tinha que morrer. Mas Deus, além da sua justiça, ele no Filho tem a capacidade de revelar o seu amor. Em Jesus Cristo, Deus Pai revela justiça e amor, substituindo, pagando a dívida das ovelhas.
Por que eu estou dizendo isso? Se o sacrifício de Cristo tem por objetivo pagar os pecados, e nós cremos que funciona, amém ou não? O sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo tem poder para perdoar pecado? Ele é eficaz? O sacrifício de Cristo funciona? Um de cada vez. O Shell crê, o Rafa também, só os dois. Se o sacrifício de Cristo tem por objetivo substituir o pecador na cruz e perdoar a dívida desse pecador, e é isso que Paulo diz em Colossenses capítulo 2, que ele retirou o escrito de dívida que era contra nós, cravou na cruz com a sua carne. Então funciona. O pecado foi perdoado, a dívida foi quitada. Deus manteve-se justo porque cobrou a dívida, e mantém-se misericordioso porque dá perdão para todos aqueles que foram alvos desse sacrifício substitutivo. Agora pensa de forma lógica. Se o sacrifício de Cristo funciona, se o sacrifício de Cristo quita a dívida do pecador, por que que Jesus ensinaria sobre o inferno se esse sacrifício fosse eficaz para todos os homens? Se o sacrifício de Jesus Cristo tem a mesma eficácia para toda a humanidade, para que Jesus Cristo ensinaria sobre o inferno, num lugar que haverá choro e ranger de dentes, e diz que continuamente pessoas estão indo para lá? Ouvir essa afirmação de Jesus nos ajuda a entender. Ele diz assim acerca das suas ovelhas: eu as conheço. Eu quero tentar explicar para você o significado desse verbo no Novo Testamento, para que você entenda a fala de Jesus e por que eu estou afirmando dessa forma que ele morreu pelas suas ovelhas. Vá comigo rapidamente em Mateus capítulo 1, verso 24. Aqui Jesus diz assim, no texto que nós lemos: minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Qual é a implicação dessa fala de Jesus? O que significa? Amado irmão, amada irmã, o que significa o autor da vida olhar para mim, olhar para você numa noite como essa e de dizer o seguinte: eu te conheço? Será que significa saber que ele apenas sabe quem você é? Ele apenas sabe que você existe? Será que é isso que ele quer dizer? Percebe que ele não diz assim: olha, eu conheço toda a humanidade. Jesus diz: eu conheço as minhas ovelhas. Olha a implicação que isso tem na sua vida, se você crê em Jesus Cristo. Mateus capítulo 1, verso 24. O mesmo verbo usado por Jesus lá no capítulo 10 de João, Mateus vai usar aqui, mesma palavra, dizendo assim: mas, verso 24, despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher, era Maria. Verso 25, contudo, não a conheceu. Repete comigo: não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. José, você conhece a história? Quando ele fica sabendo que Maria está grávida, ele em secreto tenta deixá-la. O anjo do Senhor aparece para ele: olha, relaxa, José, Deus está no controle, é obra do Espírito Santo. E aí o texto vai dizer, Mateus vai dizer que, despertando do sono, José toma a sua mulher para ele, Maria, mas não a conheceu enquanto não nasceu Jesus. Será que Mateus está dizendo o seguinte: olha, José se casou com Maria, mas ele só foi saber quem era Maria depois que Jesus nasceu? Será que é isso que ele está dizendo? Ele casou com Maria, mas não sabia quem era essa mulher? Óbvio que não. Entanto que uma tradução mais contemporânea vai dizer que ele, contudo, José não teve intimidade com Maria. Esse conhecer é uma expressão idiomática judaica que nos leva ao entendimento de relacionamento íntimo.
É você conhecer pela experiência íntima. José não teve intimidade com Maria até que Jesus nascesse. Jesus está dizendo: eu conheço as minhas ovelhas. O mesmo verbo. Ele não está falando apenas que ele sabe quem elas são. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu depositei um amor íntimo sobre as minhas ovelhas. Eu as conheço intimamente. Elas são íntimas de mim e eu sou íntimo das minhas ovelhas. O relacionamento que eu tenho com elas é de uma proximidade sem igual na existência. Nós somos íntimos. E quando Jesus se tornou íntimo das suas ovelhas? Romanos capítulo 8. Louvado seja Deus pela carta e pela epístola de Romanos, porque ela sempre nos salva. Paulo sempre nos salva. Romanos capítulo 8, verso 28. Estamos juntos? Diz assim a palavra do Senhor. Romanos 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu de antemão, conheceu antes, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho. Verso 30. E aos que predestinou, a esses chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Agora presta atenção aqui. Paulo está dizendo o seguinte: de antemão, esse povo foi conhecido. E o verbo conhecer aqui também é o mesmo usado lá, a mesma raiz. É o conhecimento pela intimidade. Essa é a sequência do plano de salvação. Primeiro Deus conhece intimamente. Essa é a sequência que nós lemos aqui. Porquanto aos que de antemão conheceu, aqueles às quais Deus foi íntimo antes que eles pudessem merecer esse amor íntimo. Esses, então somente eles, também os predestinou. Eu não sei porque, abrindo um parênteses aqui, algumas pessoas têm tanta dificuldade com essa palavra, predestinação, né? Paulo poderia usar qualquer outra, mas ele usou essa, então vamos ler, né? Não vou nem explicar para você, eu vou ler e você tira suas conclusões. Aos que escolheu, aos que de antemão conheceu, nós já vimos o que significa se conhecer, também os predestinou para serem. Essa é a essência do cristão. O cristão não é o que ele faz, o cristão é o que ele é, conforme a imagem de seu Filho. Verso 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Eu disse que o objetivo do sacrifício de Cristo na cruz era quitar a dívida. Essa é a expressão usada por Paulo para quitação da dívida, é justificação. Os homens agora, esses que foram alvos do sacrifício substitutivo de Jesus Cristo, diante de Deus podem ser considerados com a sua dívida quitada, com as suas pendências resolvidas, justificados. Não são justos em si mesmos, mas foram justificados pelo sacrifício de Jesus Cristo. Foi cobrado completamente sobre Jesus Cristo. Percebe? Esses, somente eles. O resultado do sacrifício de Jesus são para esses que Cristo conheceu de antemão. Por isso que Jesus diz: eu conheço as minhas ovelhas. Agora volta para o capítulo 10. Volta então para o capítulo 10. Perceba o peso dessa expressão. Eu as conheço. E Jesus está dizendo: olha, eu sou íntimo das minhas ovelhas, por isso que elas creem e vocês não. Não sou íntimo de vocês, sou íntimo delas.
Mais um exemplo para ilustrar dentro das Escrituras e ver se fica mais claro para você essa ideia do conhecimento como intimidade. Há um outro texto em que outros chegarão diante de Jesus e dizendo assim: mas Senhor, fizemos tanta coisa em seu nome, curamos enfermos, expulsamos demônios, realizamos tantos sinais. Qual a resposta de Cristo para eles? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, pois nunca vos conheci. Mas peraí, Jesus não é Deus? Deus não é onisciente? Deus não sabe todas as coisas? Como que Jesus não conhecia aqueles homens? Jesus está dizendo: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. É esse mesmo verbo aqui: apartai-vos de mim, porque vocês não são meus. Louvado seja Deus. Vocês não são das minhas ovelhas, não somos íntimos, vocês não me pertencem. Apartai-vos de mim. Voltando aqui para o capítulo 10, uma outra finalização, a parte final do verso 27 também nos dá uma doutrina incrível. Por isso que eu disse que esse texto é tão doutrinário. O final do verso 27, Jesus, depois que ele diz que as ovelhas ouvem a sua voz, que ele as conhece, ou seja, ele é íntimo delas, ele vai dizer o seguinte: e elas me seguem. Uma característica da ovelha de Jesus Cristo: elas me seguem. Nós poderíamos dizer o seguinte: é inevitável, todo aquele que é membro do rebanho de Jesus Cristo, todo aquele que pertence a Jesus Cristo, inevitavelmente o segue. Nenhum deles fica pelo caminho, todos o seguem. Elas ouvem a minha voz, eu sou íntimo delas e elas me seguem. A minha voz faz sentido para elas, o meu chamado as arrebata por completo e elas me seguem. Todo aquele que Cristo conheceu de antemão, todo aquele por quem Cristo derrama o seu sangue, inevitavelmente o seguirá. Atos capítulo 16, verso 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Percebe? Paulo está pregando o evangelho em Filipe. Lídia, essa mulher a qual o autor Lucas, autor de Atos, faz questão de narrar o testemunho dela, Lídia ouvia. A pregação do evangelho é o chamado externo, que é para todos os homens. Ide pregai o evangelho a toda criatura. Todos devem ser alvos desse chamado externo. Mas aconteceu algo especial em Lídia. Enquanto Paulo lançava flechas, e essa é a pregação do evangelho, são flechas lançadas no coração do pecador. Enquanto Paulo lançava das suas flechas, Lucas diz que o Senhor arranca o coração de pedra de Lídia e coloca um coração de carne, um coração sujeito a ser ferido pela flecha do evangelho. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Toda ovelha do rebanho do Senhor é alcançada porque tem o coração aberto pelo próprio Senhor. O meu papel e o seu papel é simplesmente lançar flechas, proclamar o evangelho. Deus é aquele quem realiza o chamado interior. O externo é conosco, nós pregamos, mas o interno é só o Espírito Santo. Porque é por isso que Jesus diz: Ele vos convencerá do pecado,
da justiça e do juízo. Irmãos, o pecado é algo tão intenso. Preste atenção numa coisa: o pecado é algo tão destrutivo, é tão sombrio, tão desgraçado, que somente um poder como o de Deus para vencer um coração petrificado pelo pecado. Não há argumentos humanos, não há estratégias, não há recursos naturais que podem converter o pecador. O pecado tem uma função tão desgraçada na humanidade, que somente o poder de um Deus soberano para desfazer com a sua obra. Por isso que nós precisamos orar e pregar o Evangelho. Orar para que enquanto as flechas são lançadas, que o Senhor possa abrir corações, para que elas arrebatem corações como o de Lídia. O que Jesus está mostrando lá é que inevitavelmente as suas ovelhas o seguirão. Mais uma vez, a evidência que você pertence a Ele, você o segue. Servir a Jesus Cristo faz sentido para você. Tê-lo como o único Senhor da sua vida faz sentido para você. Você o segue. Esse chamado é realizado pelo Senhor. Então até aqui nós temos o homem capaz de crer, Deus dentre os mortos tem o seu rebanho, por esses do rebanho, o sangue de Jesus Cristo é derramado, Ele as conhece intimamente, a ponto de salvá-las com um amor que elas não merecem. E todas elas, inevitavelmente, são laçadas por esse laço de amor. Irmão, guarda uma coisa: ninguém vai entrar no céu sendo puxado pelos cabelos, mas o laço de amor do Espírito Santo te envolve e jamais te solta. E é isso que nós temos no verso 28. Veja só: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Mais uma vez, vale lembrar, Jesus se refere às suas ovelhas. E veja o que ele diz acerca das suas ovelhas: eu lhes dou a vida eterna. Ele não está dizendo aqui o seguinte: olha, eu lhes possibilito salvação, eu lhes possibilito vida eterna e deixo que elas busquem e conquistem e entrem lá pelo seu esforço. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: eu lhes dou um presente que é dado, por isso que é graça, favor imerecido. Jesus está dizendo: eu lhes dou a vida eterna. Não abre margens para questionamento e não abre margens para dúvida. Ele é muito claro. Penso eu que Jesus sabe conjugar verbos. E quando ele diz eu dou a vida eterna, ele não está se fazendo de bobo. Ele está afirmando a eficácia do seu poder, dizendo: todos aqueles que eu amei intimamente antes da fundação do mundo, eu lhes dou a vida eterna. E ele é mais intenso ainda quando ele diz o seguinte: jamais perecerão. São dois pontos aqui: vida eterna e perecer. Esse perecer é morte eterna. De um lado, vida eterna. As minhas ovelhas, elas recebem porque eu dou. Do outro lado é perecer, morte eterna. Jamais experimentarão. Se você lesse o texto com atenção, não precisava nem eu explicar para você, porque é isso que ele está dizendo. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Não preciso nem gastar muito tempo explicando isso. O texto é muito claro. Jesus está dizendo o seguinte: olha, todo aquele que pertence a mim será chamado.
Foi o que Paulo disse lá em Romanos 8, capítulo 8, verso 30. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. Ou seja, quitou a dívida. O sacrifício deu resultado sobre eles. E aos que justificou, também glorificou. Paulo dá por certo a obra de Deus, que ele coloca todos os verbos no passado. Quando ele diz que Deus amou antecipadamente, tudo bem, aconteceu na eternidade. Quando ele diz que Deus predestinou, tudo bem, também aconteceu na eternidade. Quando ele diz que Deus justificou, aconteceu no tempo e no espaço com a obra de Jesus Cristo na cruz. Aconteceu, passado. Quando ele diz glorificou, essa glorificação é o momento em que nós teremos um corpo semelhante ao de Jesus Cristo na ressurreição. Paulo tem por tão certo que ele já está colocando no passado, dizendo, já está cumprido isso. Isso é certo que acontecerá para as ovelhas do Senhor. Porque todos aqueles que foram amados de antemão serão glorificados. Elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Um dia eu gosto de usar esse exemplo porque ajuda a ilustrar. Quando eu disse isso para um jovem, ele fez uma pergunta que talvez você está fazendo agora. Pastor, peraí, vamos lá. Se Deus que salva, Ele é soberano nessa salvação. E se todos esses que Ele salva serão salvos, porque funciona. E se todos esses que são salvos jamais deixam de ser salvos, porque Ele é o pastor que garante, como eu faço para saber que um dia eu fui salvo? Como eu faço para saber se eu pertenço a esse grupo de ovelhas? A primeira evidência nós já demos aqui. Ele crê em Jesus Cristo. E é um crer que no Evangelho de João sempre vai aparecer no presente. Creu ontem, crê hoje, crê amanhã, crê até o último dia da sua vida. Ele crê. Essa é a primeira evidência. A segunda evidência, eu disse para ele o seguinte: irmão, vamos fazer um teste, vamos fazer um combinado. Você conhece algum lugar na cidade, na região, que tem a balada mais nervosa que um jovem pode participar? Eu conheço, pastor, né? Antes de me converter eu fui para umas quebradas pesadas aí. Ah, é? Então vamos fazer um combinado. Sábado que vem você vai lá. Como assim? Não, vai lá. Sábado que vem você vai lá. Sábado que vem você experimenta do maior e mais doce pecado que você gostar. Mas peque com gosto. Sabe? Faça aquilo que o teu coração desejar. Combinado? Aí no domingo você me conta. Ô pastor, que isso? Está repreendido. Por que, irmão, você não vai? Ah, porque hoje eu temo a Deus. Hoje eu temo a Deus. Jeremias capítulo 32. Já estou caminhando para o fim. Eu não sei se isso aqui não arrebata teu coração e te faz chegar diante do Senhor e dizer obrigado. Obrigado, Senhor. Porque apesar do meu imerecimento, o Senhor é inigualável em capacidade de amar. Muito obrigado. Capítulo 32 de Jeremias, verso 40. Fala do próprio Deus. Ele está dizendo o seguinte, estamos juntos? Jeremias 32, 40 diz assim: farei. Quem farei? Deus. Farei com eles. Deus assume a responsabilidade para si. Percebe que ele não está dizendo, nós faremos. Será um acordo entre eu e os homens. Juntos nós vamos construir esse relacionamento. Ele está dizendo, eu farei. Farei com eles aliança eterna. Quanto tempo dura uma aliança que é eterna? Quando começa uma aliança eterna? Quando termina uma aliança eterna?
Deus está mostrando que a salvação da sua igreja está intimamente ligada ao seu caráter de eternidade. É tão real, é tão poderoso e é tão inevitável que ela é como Deus, eterna. Está atrelada ao atributo de eternidade de Deus, que é um atributo incomunicável, porque nós não somos eternos. Farei com eles aliança eterna, sem início nem fim, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei, Deus de novo, porei o meu temor no seu coração. Todos esses por quem eu morri, todos esses que eu os mantenho todos os dias da sua vida, eu colocarei o meu temor no coração deles. Com que objetivo, Senhor? Para que nunca se apartem de mim. Quando eu disse isso para aquele jovem, ele entendeu. O fato de você lutar contra o pecado hoje não é porque você é capaz de fazer aquilo que o ímpio não consegue. O fato de você lutar contra o pecado hoje é porque, na verdade, Deus é fiel à aliança que Ele faz, de colocar em nós um temor que nos constrange, que nos impede de deixá-lo. Todos aqueles que foram alvos dessa aliança do Senhor, todo esse rebanho jamais se apartará dele, porque essa é a promessa que Ele faz aqui: para que nunca se apartem de mim. E a garantia que nós temos não é que nós somos fortes demais e capazes o bastante de não negá-lo. A garantia que nós temos está no verso 29. Ainda, final do verso 28 do capítulo 10 de João. Capítulo 10 de João. Verso 28 ele diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém, repete comigo, nada nem ninguém, ninguém as arrebatará da minha mão. Verso 29: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Agora preste atenção aqui. Dizer que uma ovelha de Jesus Cristo pode ficar pelo caminho é chamar o seu pastor de um incompetente pastor. Dizer que um eleito do Senhor pode ficar pelo caminho é dizer que o Deus que o elegeu é um fracasso, incapaz de fazer aquilo que ele planeja fazer. Dizer que um crente genuíno, restaurado, regenerado, nascido de novo em Jesus Cristo pode deixar de servir a Jesus Cristo é afirmar que esse pastor é um banana. Permita-me usar essa palavra. É afirmar que nós servimos a um Cristo que não tem poder para cumprir com aquilo que é sua vontade. Guarda isso, meu irmão, eu já encerro com essa afirmação. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Se um dia, guarda isso com toda a força do seu coração, se um dia você sair das mãos do Senhor, é porque você nunca esteve lá. Jamais aquele que um dia esteve nas mãos do Senhor sairá. E a afirmação é: porque não existe ser superior a Deus que seja capaz de retirar um filho seu das mãos dele. Por isso que ele diz: ninguém arrebata da minha mão. Por isso que ele finaliza o verso 30 dizendo: eu e o Pai somos um. O poder pertencente ao Pai é o mesmo poder que está em mim. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Irmãos, eu concluo contigo dizendo que esse texto deve
nos encher o coração de louvor e adoração. Ele nos mostra a nossa incapacidade. Nós não somos diferentes daqueles judeus. Nós também, por nós mesmos, somos e éramos incapazes de crer. Andávamos em rebeldia contra Deus. Se hoje nos assentamos num lugar como esse, levantamos as nossas mãos para o alto, os nossos olhos para os montes, dizemos que confiamos no socorro do Senhor, tenha certeza, é porque Ele te fez nascer de novo. Da mesma forma como você foi incapaz de influenciar no seu primeiro nascimento, você não é capaz de nascer de novo do Espírito sozinho. Foi Ele quem te fez nascer de novo. E aquilo que arrebata nosso coração numa noite como essa é que nós podemos olhar para esse Deus que nos salvou e nos apegar na declaração que Ele faz do seu próprio poder, dizendo o seguinte: se você está nas minhas mãos, ninguém pode te tirar de lá. Se Deus te resgatou, se você está aqui hoje, é um crente em Jesus Cristo, e se todos os dias da sua vida você tiver Jesus Cristo como o único Senhor de todos os seus dias, tenha certo e tenha certeza, se alegre com o fato de saber que o dia da sua morte será o último dia de tristeza que você experimentará na sua existência, porque uma eternidade de regozijo te aguarda. Em contrapartida, se você está aqui nessa noite e me ouve, e nada disso que eu disse faz sentido para você, de ter Jesus Cristo como o Senhor da sua alma, não faz sentido para você, deixa eu te dizer uma coisa: o dia da sua morte será o último dia de felicidade que você experimentará na sua existência, porque uma eternidade de dor, sofrimento, choro e ranger de dentes te aguarda. E a minha oração é para que nós nos alegremos com o fato de saber que somos ovelhas desse pastoreio. Essa é uma evidência que nós pertencemos a Ele.